que para mim, o Mano Menezes também está nessa categoria Ramon Dias, assim. O cara fez um negócio espetacular, salvou o Corinthians do rebaixamento. Não salvou porque tinha time muito pior, mas não foi um trabalho, nossa, que recuperação. Não foi isso que aconteceu com o Corinthians. Empatava um monte de jogo, em casa, inclusive, Mauro. Pois é, eu acho que assim, a situação do Corinthians e do Fluminense é muito difícil. Falta muito campeonato, mas o estágio técnico dos times, né? O Fluminense trocou de técnico, o Corinthians está procurando técnico. Assim, tá muito ruim. Os times estão muito abaixo, estão muito distantes do mínimo necessário para serem competitivos. E, assim, já tem o desafio de ter que fazer campanha de líder no segundo turno, também tem que fazer. De líder ou vice-líder. Então tem que ser uma transformação absurda. E não parece ter força o elenco. Jogadores veteranos, aquela receita que o Fluminense voltou a apostar, investiu ainda mais nela, né? Contratando mais jogadores veteranos, então vai ter. Cara, não dá o menor sinal. E o Corinthians não é muito diferente, não, porque o Corinthians ainda tem essa questão dos dirigentes completamente perdidos, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer. Agora, tem o Grêmio também, que a gente fala menos do Grêmio, porque o Grêmio tem jogos a menos, né? São dois, né? Isso. Mas, cara, qual a perspectiva do Grêmio fazer 6 pontos nesses 2 jogos a menos? O Renato agora já está sendo criticado pela torcida. Não é a primeira vez que acontece isso. É bom lembrar, o rebaixamento, eu estava conversando com o Cristiano Oliveira da Rádio Guaíba sobre isso ontem. O Grêmio, quando foi rebaixado, em 2021, né? Quem montou aquele time do Grêmio foi o Renato. Ele deixou aquele time que foi rebaixado. Sim. Que foi eliminado na fase preliminar da Libertadores pelo Del Valle, dentro de casa. Depois ele saiu, foi para o Flamengo e o Grêmio caiu. Ele alega que se ele tivesse, não teria caído, né? Com base em que ele fala isso? Com base em quê? Isso é ele falando. Se eu tivesse, não teria caído. Isso é da boca para fora, pode falar o que ele quiser. O fato é que ele saiu porque estava muito ruim. Muito ruim. E era o time que ele voltou. E vai ser de novo se ele sair. Porque tudo que se faz no Grêmio é com autorização dele, né? Ele que concorda. E o presidente atual não me parece sequer um cara com o peso do Rodrigo Bolzan, que era o presidente anterior. Me passava, pelo menos, a impressão de um presidente com mais força, né? Mais respeitado pela torcida, até porque ele foi um cara muito importante dentro do processo. Foi na sua gestão que o Grêmio deu uma reorganizada e se estruturou melhor na parte de gestão e financeira, em consequência. Mas é outro clube também que, cara, a situação está ficando... Essa derrota para o Juventude, cara. Nossa, 3-0, foi inapelável. Feia, sabe? O Grêmio vem se arrastando. Já perdeu o Grenal como mandante, né? Isso. Não foi Porto Alegre, mas era o mandante. A torcida majoritária era a torcida do Grêmio, lá em Florianópolis. Então, a situação, em Curitiba, aliás, uma situação esquisita, cara. O Grêmio também, é que esses 2 jogos, assim, a gente pensa, tem 2 jogos a mais, mas pelo que está jogando, vai fazer o quê? 1 ponto nesses 2 jogos? 2 pontos? Não resolve muito, não, cara. Teria que ganhar os 2, como fez o Vasco. O Vasco fez 7 pontos nos 9 últimos. Buscou empate contra o Botafogo, bateu o Fortaleza e bateu o Inter no Sul. Respirou o Vasco agora. E vai jogar com o Corinthians em casa. Se vence agora, aí serão 10 pontos em 12. Excelente. 3 vitórias seguidas, se ganhar do Corinthians. Aí dá uma boa... O Vasco está chegando perto do Atlético Mineiro. Isso. Exatamente. E aí, aqueles, né? Aqueles candidatos prévios lá não estão a fim de cair, né? Juventude faz ótima campanha, Criciúma com jogo a menos, com jogos a menos, até o Vitória do Carpini ganhou bem esse fim de semana, né, Arnaldo? Do Criciúma, né? Os times que vieram da Série B, fora o Atlético Goianiense, que acho que cometeu aquele erro básico, né? Em relação ao Jair Ventura, que é um cara acostumado a essa situação. Tomou uma virada do Atlético Paranaense agora em Goiânia complicada, né? Então, esse que subiu tá dando sinais. Contratou o Wagner Mancini agora, mas está numa situação delicada, em penúltimo lugar, né? Esse ano tem uma campanha ruim do Cuiabá, ao contrário dos outros anos, mas o Cuiabá é aquele time que ganha do São Paulo no Morumbi, empata com o Flamengo no Maracanã, empata contra o Corinthians. É um time que continua sendo mais forte fora de casa, até porque não tem público dentro de casa. É uma das menores médias de público. Então, essa briga
difícil, complexa para o Fluminense, sobretudo para o Fluminense. Tá muita gente perguntando aqui, deixa eu só dar uma atualização, Fábio Milson, sobre o Zubeldia. Eu ia te perguntar, justamente. Tem algumas informações novas de companheiros, né? A turma, nossa dupla do Canal 3E, Maurício Barros e Alexandre Salvador, entrevistaram uma jornalista equatoriana agora há pouco na live do canal deles, né? E a pergunta primordial era sobre como está sendo a busca pelo novo treinador da seleção equatoriana. E eu vou pegar o nome dela aqui direitinho para não falar besteira. É a... Calma aí, vem aqui. Ela confirmou a eles, vou falar o nome dela em instantes, é a Carol Chamorro, tá? Carol Chamorro, que o Zubeldia é o principal alvo, sim, da Federação Equatoriana para a sucessão no comando da seleção, né? Ela não soube informar se a proposta foi feita, se já existe negociação, mas ela confirmou que ele é o número 1 da lista. Existem outros, né? E aí o nosso companheiro Luca Bob, que sempre está aqui também na Live Soft Open, entrevistou o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, hoje à tarde, fez sobretudo essa pergunta, e ele falou para mim que não sentiu muita firmeza. O São Paulo, Belmonte já tem contrato, tem multa contratual, falo todo dia com o Zubeldia, ele não me deu nenhum indício de... Porque o Bob falou, de acordo com alguns jornalistas, o empresário Zubeldia vai se encontrar amanhã com a Federação Equatoriana para ouvir a eventual proposta. O Belmonte falou que não estava sabendo, mas é aquilo, né? Eu acho que, assim como aconteceu com o Dorival, a direção do São Paulo me parece um pouco passiva nessas situações. É claro que qualquer contrato de trabalho com multa rescisória, basta pagar a multa. Então, o São Paulo se achou bem na fita. O Casares, outro dia, falou, né? Que a CBF pagou a multa do Dorival, a multa do Carpini, né? Então, o São Paulo economizou, entre aspas, esse ano, né? Porque um saiu... Bom, e daí? E daí, né, cara? E acho que essa situação, sendo um trauma do torcedor do São Paulo, a direção tinha que tratar com outro cuidado, com outra ênfase. Ainda mais com a simpatia que o torcedor do São Paulo tem pelo treinador hoje, né? Se a direção atuar de uma forma mais enfática nessa situação, eu tenho certeza que a torcida do São Paulo encampará as suas hashtags virtuais e também coisas presenciais pela permanência dele, talvez mostrando para o cara o quanto ele é querido nesse início de trabalho, né? E só faltava perder um segundo treinador em 6 meses para uma seleção, fazendo uma quarta troca numa mesma temporada.